Bueno, se eu fosse viver de dividendos, ou seja, se eu buscasse otimizar minha carteira de ações para receber muitos dividendos, então nesse mês, se eu fosse montar minha carteira nesse mês, eu começaria por as ações que eu vou comentar aqui nesse vídeo. E entenda, não são diquinhas de investimentos, não é uma recomendação de investimentos, é uma forma de chamar sua atenção, eu sei que isso chama. Antes de eu te comentar da primeira ação, que é a Copel, comenta aqui quais ações você compraria se quisesse viver de dividendos. Primeira ação aqui já, Ramirão, código CPLE 6, Copel, Companhia Paranaense de Energia, que gera, transmite e distribui energia há 68 anos aqui no Brasil. Engraçado que a Copel abriu capital aqui na Bolsa de Valores em 1994 e se tornou em 97 a primeira empresa elétrica a ter ações negociadas lá na Bolsa de Nova York. Ela está espalhada pelo Brasil, como mostra esse mapa aqui, e a privatização da Copel continua em curso, né? Já faz um tempo que a Copel vem tentando ali privatizar suas ações. Inclusive, lá no site do RI já aparecem as informações de oferta pública que a empresa está fazendo, onde basicamente ela vai emitir novas ações, sendo 18 milhões de novas ações, e as outras 34 milhões de ações vão ser vendidas pelo estado do Paraná para terem outros donos ali, muito provavelmente pessoas físicas, assim como você e como nós aqui. Mas ainda existe um risco ali, a privatização não está batida, o TCU está tentando dar uma barrada, e até o momento desse vídeo a gente não tem mais informações. O que a gente espera é que a Copel sim seja privatizada nos próximos meses. E se a gente olha para a cotação, nos últimos 12 meses são quase 20% de alta, e considerando o reinvestimento de proventos, a gente vê ali 26% de alta na empresa. A Copel costuma pagar dividendos sempre ali em junho, pelo menos nos últimos anos, e geralmente ela faz um segundo pagamento que varia entre setembro ou novembro de cada ano. E aí você pode perguntar, por que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos nesse mês? E é porque ela satisfaz três grandes critérios. De liquidez média diária, passando ali de 110 milhões de reais. Ela paga dividendos sem falhar nenhum ano, já há 15 anos seguidos. E ela está com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos na casa de 10,1% ao ano. Aqui o Filipão deu uma aula do que é investir com base numa estratégia quantitativa que a gente vai te explicar melhor ao longo do vídeo. Ele até citou o nome, né? A máquina de dividendos, que é a estratégia aqui do Clube do Valor focada em dividendos. A gente tem duas estratégias de seleção de ações, a de dividendos e a de ações baratas. Agora, um grande ponto é que não adianta nada você usar uma estratégia boa de seleção de ações, seja máquina de dividendos, seja de ações baratas, se você comprar ações na hora errada, na hora que seria para vender, ou se você vender ações na hora errada, na hora que seria para comprar. Dito isso, uma dúvida muito comum que eu sei que muitos têm é: Ramiro, como é que eu vou saber se esse é o momento de comprar ações? tipo, será que é para comprar ações? Se o mercado já subiu aí quase 11% nos últimos 2 meses, o que será que eu faço com o meu aporte? É em ações ou é em outros ativos? Fundos imobiliários, sei lá, renda fixa? A verdade é que só tem uma forma de saber exatamente onde fazer seus aportes, que é ter uma alocação de ativos clara da tua carteira, ou seja, ter um alvo a ser perseguido de composição da tua carteira. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se é um cara mais conservador, eventualmente sua carteira de investimentos possa ter esse alvo aqui, 10% de peso em ações brasileiras. Ou se é um cara mais arrojado, você pode ter uma carteira com esses alvos, né? 25% ali de peso em ações brasileiras e o restante em outras classes de ativos. E se você tem um alvo, se você tem desenhado exatamente qual a sua estratégia de composição patrimonial, sempre que você vai fazer um aporte novo, você sabe onde colocar. Vai ser naquela classe de ativos que está com um peso menor e mais distante do alvo. Então, por exemplo, seu alvo é esse aqui e ações brasileiras estão com peso de 27% em vez de 25% e fundos imobiliários estão com peso de 23% em vez de 25%, você usa seus aportes para comprar fundos imobiliários. Isso aqui, tá, chamado de estratégia de alocação de ativos, é, por incrível que pareça, muito mais importante do que estratégias de seleção de ações ou de seleção de fundos imobiliários ou de seleção de renda fixa. É justamente isso aqui que a gente faz com cada cliente nosso aqui de Wealth Management antes de implementar e aplicar as estratégias específicas, seleção de ações, fundos imobiliários, etc. Se você quiser entender como é que está a tua composição atual de carteira, se ela está bem balanceada e quais são os pontos de melhoria, a gente está aqui com vagas para nossa sessão de análise de carteira. Se você tem mais de 500 mil reais para investir, ou seja, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões, e quiser que a gente dê uma olhada na tua carteira, mostra a composição dela atual e mostra o que a gente mudaria, você pode preencher um rápido formulário no link que vai estar em cima aí da cabeça do Felipe, o primeiro link aqui na descrição. E se você estiver pensando, poxa, mas que pegadinha é essa, né? Não existe almoço grátis. Eu vou te contar que a gente vai sim olhar para tua carteira e se a gente encontrar pontos de melhoria, a gente vai te fazer uma oferta, uma proposta comercial para a gente assumir o aconselhamento da tua carteira. A gente aconselha hoje
hoje um total de mais de 1,2 bilhão de reais em patrimônios de clientes. A gente está super acostumado aí com diversos cenários e diversos perfis de investidores. Aí, né, dentro da carteira ideal de cada um, na parte de ações, para aqueles que querem viver de renda, que é o tema desse vídeo, a gente seleciona ações com base na máquina de dividendos, que é uma estratégia que mostrou qual ação, hein, Filipão? A número 2? Segunda ação, JBS, de código JBSS3, e ela é a maior produtora de proteína do mundo, sendo a segunda maior empresa de alimentos do mundo, é uma brasileira, que tem uma política de dividendos ali de distribuir sempre 25% do lucro líquido dela em dividendos para os acionistas. E ela faz isso normalmente ali entre maio e junho de cada ano, e ela tem distribuído ali também em novembro, nos anos que passaram ali 2021, 2022. E o setor de carnes como um todo está passando por uma virada de ciclo, segundo alguns analistas estão dizendo, saindo de uma fase negativa para entrar numa fase mais positiva ali. Por isso que muita gente está dizendo que o pior para a JBS já passou. Inclusive, saiu na semana passada uma proposta de listagem dupla na JBS, tanto no Brasil quanto na Bolsa de Nova York. Isso fez a empresa disparar 9%, e o que faz sentido, segundo a estratégia da empresa, já que ela está posicionada em vários países espalhados pelo mundo, ela quer captar mais recurso em uma bolsa maior que não seja só a do Brasil. E aí já tem analista dizendo que a ação pode dobrar de valor daqui para frente, mas o fato é que isso mesmo só o futuro dirá. E eu já vou te falar por que é que faz ela estar dentro da estratégia máquina de dividendos, mas se a gente for olhar para a cotação dessa empresa nos últimos 12 meses, ela cai praticamente 42% ali. E se considerar o reinvestimento dos proventos, ela cai ainda 39%. Então sim, é uma queda forte, muito por causa do ciclo negativo ali das proteínas no mundo todo. Mas de fato, por que é que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos? Primeiro porque ela está pagando dividendos todos os anos, há 10 anos seguidos, sem falhar, já mostrando uma consistência ali nessa distribuição, e ela está com dividend yield médio nos últimos 3 anos de 10,8% ao ano. E isso coloca ela aí entre as 10 ações melhores ranqueadas na máquina de dividendos, estratégia que, inclusive, teria trazido, na média, em quase todos os anos, um dividend yield ao seu investidor maior do que o dividend yield do Ibovespa, ou inclusive da estratégia das ações mais baratas da bolsa. E se você aí prestou atenção no que o Felipe falou, tanto explicando a JBS quanto também a Copel, você percebeu que a gente olha para alguns fatores como liquidez, como também constância no pagamento de dividendos e como também dividend yield médio dos últimos 3 anos. E essa estratégia que a gente criou aqui, ela é uma adaptação da estratégia que o Filipão aprendeu aqui nesse livro chamado Get Rich with Dividends, e é uma forma da gente traduzir critérios qualitativos para selecionar ações em quantitativos, ou seja, zero narrativas, zero Eu acho que as proteínas vão ficar mais caras, mais baratas, eu acho que a Copel vai ser privatizada ou não. só olhando para números. E se você quiser conhecer essa estratégia no detalhe e conhecer 7 ações que passam por ela, eu não vou te falar agora, mas a gente escreveu um e-book gratuito que você pode baixar apertando ali no botão, no card aí que vai estar aqui, ó, por aqui em cima, ou ainda no segundo link na descrição. Tá? Depois comenta o que você achou aqui do e-book, se ele te trouxe clareza. Eu sei que ele traz para muitas pessoas. E se você leva a sério investir com foco em dividendos, você precisa baixar esse e-book. Enquanto você vai fazendo o download dele, Filipão, vamos falar aqui da terceira ação, que é outra polêmica, outra não, né? É uma polêmica, né? Estamos falando aqui da Petrobras, Petro 4, né? Agora é uma grande pagadora de dividendos, né? Que história é essa, Filipão? Principalmente quando se fala de dividendos, né? A empresa que mais pagou dividendos em 2022, fechado ali na Bolsa do Brasil. Mas, recentemente, a empresa anunciou, de fato, que o payout a ser distribuído no ano vai ser menor do que era no passado. Isso aconteceu quando a Petro anunciou a nova política de dividendos com a intenção de reduzir o que é que ela pega do lucro líquido da empresa e transforma em dividendos. Antes, eram 60% dessa diferença de fluxo de caixa livre, que ela chama, e agora são 45%. E ainda condicionando que a empresa não pode ter uma dívida acima de 65 bilhões de dólares, como mostra esse print também, e aí sim ela pode seguir o novo payout. Se a gente olha para os últimos 3 anos, o payout da companhia vem realmente bem acima dos 60% que eram antes, chegando inclusive a 104% no ano de 2022, quando ela fez um adiantamento de proventos para o ano que estava em curso ali. E aí se a gente olha para a cotação da Petro nos últimos 12 meses, já tem uma queda de quase 12%. E quando a gente considera o reinvestimento dos proventos, a gente entende a força do pagamento de dividendos da Petrobras, essa queda se transforma numa alta
de 46% na cotação mais dividendos da empresa em um ano. E aí, resposta de por que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos, porque ela está com a consistência de pagamento de dividendos por 5 anos seguidos e com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos de quase 30% ali em 29,3%. E aqui é um gancho perfeito, né, para explicar por que a gente não olha para o dividend yield apenas do último ano. O dividend yield passado ele não é nenhuma garantia de dividend yield futuro. E no caso da Petrobras, inclusive, com a nova política de dividendos, com o preço do barril do petróleo mais baixo do que antes, com o dólar mais baixo do que antes e ainda mais com o governo praticando um desconto, uma defasagem na venda de combustível em relação ao preço internacional, provavelmente o lucro da empresa vai cair e vai distribuir menos. Ainda assim, o dividend yield pode ficar muito alto. Por isso que a gente não olha só para os últimos 12 meses, olha para uma constância um pouquinho maior, uma janela um pouquinho maior. E, de novo, a gente olha apenas números, a gente não projeta se o dividendo vai cair muito, se vai cair pouco, se a defasagem vai aumentar, vai acabar, enfim, não tem nada disso. E é com base em critérios matemáticos que a gente tem clareza sobre quais ações comprar, sobre quando vender. E foram esses critérios que nos fizeram aí colocar na estratégia, né? Ou melhor, que fizeram a estratégia colocar pra gente, porque a estratégia é totalmente matemática, a próxima ação que o Filipão vai explicar aqui. Essa aqui é uma siderúrgica que foi criada lá em Minas Gerais, aqui no Brasil, e é uma das principais empresas do setor de material básico aqui no Brasil, muito focada no segmento siderúrgico e metalúrgico. Essa empresa está com um resultado abaixo do esperado no segundo TRI de 2023, que recém foi divulgado os resultados, trazendo uma queda de 73% ali no lucro dela. Segundo o diretor da própria companhia, o que está acontecendo é que os juros está muito alto e a demanda por aço no mundo todo deu uma reduzida muito forte. A expectativa é que em 2024 isso volte um pouco para sua regularidade. Além disso, a empresa está fazendo investimentos nela própria, onde o principal alto-forno de produção, que está aí na imagem para vocês, chamado Alto-Forno 3, ele está em reforma com a expectativa de terminar ali em setembro de 2023, ou seja, a receita da companhia está diretamente afetada por esse investimento. E aí, se a gente olha para a cotação dos últimos 12 meses, já considerando o reinvestimento de proventos, essa empresa está com uma queda de 13,6% em 12 meses, e ela está dentro da estratégia máquina de dividendos por uma consistência de pagamentos de 5 anos seguidos e por um dividend yield médio de 11,2% nos últimos 3 anos. A gente está falando aqui da Uzi Minas de código UZIN5. E aí agora a bola está contigo. Se você quiser que a gente analise a sua carteira, o primeiro link na descrição vai ser para um rápido formulário, que preenchendo a gente vai te contar se você tiver com patrimônio habilitado. E independentemente de quanto você tem para investir, você pode baixar agora de forma gratuita o nosso e-book sobre a máquina de dividendos. Se você quiser seguir aqui no YouTube e entender nossa outra estratégia de seleção de ações, das mais baratas da bolsa, o link vai estar aqui. Um grande abraço e até mais.